Olá a todos, sejam bem-vindos ao Perspectiva do Agora, e no vídeo de hoje vamos comentar sobre o interesse do Lula em fazer uma reforma ministerial. Vamos entender o que está por trás disso, mas antes peço que você se inscreva, curta, comente, compartilhe para que o YouTube possa entregar o nosso conteúdo a mais pessoas. Enfim, vamos ao vídeo. O governo Lula já vem demonstrando interesse em fazer uma reforma ministerial. A reforma ministerial seria de duas formas. Poderia realocar ministros, trazer pessoas que hoje não estão ocupando ministérios, pessoas de partidos importantes, relevantes para votações no Congresso Nacional, caso o governo tenha dificuldades aí para aprovar aquilo que quer na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então ele pode fazer essa mudança com o intuito de facilitar a aprovação de algumas medidas, ou também o governo pode fazer uma reforma ministerial no sentido de ampliar a quantidade de ministérios. Atualmente temos 28 ministérios, ou melhor, 38 ministérios. Então não seria interessante fazer um aumento aí da quantidade de ministérios, criar mais ministérios, até porque a mera criação de um ministério, ela traz aí prejuízos econômicos. Você vai precisar contratar pessoal, você vai precisar contratar alguns serviços, alguns materiais, porque o ministério não funciona só com pessoas. A resma de papel, a impressora, tudo vai contar no fim das contas, tudo vai pesar no fim das contas no bolso. Então, aparentemente, o governo ele não vai fazer esse tipo de reforma ministerial, isto é, ampliando o ministério. Ele vai buscar aí fazer uma mudança no ministério em relação às pessoas que estão. Um deputado de um partido que está dificultando a votação do governo na Câmara e no Senado. Então eu trago esse indivíduo para cá com o intuito de facilitar essa aprovação. Mas se o governo sente essa necessidade de fazer a reforma ministerial, o que estaria por trás? Veja, Lula ele tem aí um índice de aprovação bastante crescente. O governo avalia que, na verdade, o motivo da sua reprovação tenha sido por vários motivos, Os dois principais. O primeiro, o aumento do preço dos alimentos, porque o governo Lula prometeu durante a campanha que teria o churrasquinho, teria picanha, teria cervejinha gelada, etc. O que ficou provado, ou melhor, o que se verificou posteriormente, após as eleições, após a vitória do Lula, não foi isso. O que se verificou é que houve um aumento no preço dos alimentos, e não apenas dos alimentos, de tudo aquilo que influencia os alimentos, como por exemplo o caso do combustível. Houve um aumento também do combustível, houve um aumento da conta de luz, houve um aumento de outras coisas. E tudo isso que falei, alimento, combustível, conta de luz, pesa bastante no bolso do cidadão comum. Então, aparentemente, o Lula percebeu que existe uma grande insatisfação, e ela não é algo criado artificialmente, ela é real, essa insatisfação por parte das massas. Então, com o intuito de contornar essa insatisfação, ele está buscando aí fazer essa reforma ministerial. Essa reforma ministerial vai possibilitar que pessoas de partidos importantes, relevantes, ocupem esses ministérios e dessa forma vai conseguir aí aprovar algumas medidas que está tendo hoje dificuldade. Essa é a intenção do Lula, Aparentemente é a intenção do Lula. Claro que existe também um interesse em imaginando já as eleições de 2026, conseguir aí melhorar a imagem do governo perante a população, para que possa concorrer de forma mais tranquila às eleições de 2026. Entretanto, não acredito que a medida do governo em fazer uma reforma ministerial vai resolver o problema, porque o problema do governo é a própria ideia, a própria percepção de como deve atuar o Estado. É um Estado intervencionista, é um Estado que busca criar dificuldades, quer seja para o empresário, quer seja para o cidadão comum que também quer desenvolver o seu próprio negócio. Então, a mentalidade do atual governo é esta. Então, não adianta fazer uma reforma ministerial. A reforma ministerial, sem sombra de dúvidas, ela pode trazer aí, aliviar a tensão, essa dificuldade do governo em relação às medidas que quer aprovar no Congresso. Mas, muito provavelmente mesmo,
o governo não vai conseguir reverter de forma significativa esse quadro de insatisfação que existe na população brasileira, né? Porque ele prometeu uma coisa durante as eleições e agora, durante o governo dele, o que se verificou foi algo totalmente oposto. As pessoas não estão comendo picanha, né? As pessoas não estão bebendo uma cervejinha gelada, um churrasquinho, etc. Pelo contrário, o preço dos alimentos, em especial se tratando de picanha, por exemplo, falando de carne, o preço da carne está um absurdo. A única forma do governo conseguir resolver esse problema é se mudar a mentalidade. E até onde se sabe, eles não vão mudar. O governo não vai mudar. E como consequência disso, a reforma ministerial pode ocorrer? Pode. O governo pode avaliar a percepção negativa que a população hoje, a insatisfação, melhor dizendo, que a população tem em relação a ele, pode aliviar, mas não vai mudar, muito menos de forma significativa. Então Lula precisa repensar sobre aquilo que está fazendo. Se está pensando em fazer uma reforma ministerial, pensando em reverter esse quadro, eu não acredito que vai funcionar. Mas, se o governo quer tentar, segue adiante. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Peço que você se inscreva, curta, comente e compartilhe. Desta forma, o YouTube vai entender que nosso conteúdo é relevante e entregará a mais pessoas. Mais uma vez, obrigado a todos e até o próximo vídeo.